aula de hoje, nós vamos falar de porcentagem. Porcentagem. A porcentagem é uma razão cujo denominador é 100, ou seja, significa uma divisão por 100. Bom, sempre que você tiver um número x dividido por 100, você pode representar essa divisão por x%. Esse símbolo que eu estou te apresentando, ele é o símbolo de porcentagem, que significa que o seu número x foi dividido por 100. Então, a porcentagem nada mais é do que uma divisão por 100. A porcentagem ela pode ser representada de três maneiras: na forma percentual, fracionária ou decimal. Então, aqui eu tenho 13%, que nada mais é do que 13 dividido por 100, e se eu proceder com essa divisão, eu vou ter 0,13 na forma decimal. De forma análoga, 27% representa 27 dividido por 100, e 27 dividido por 100 na forma fracionária vai me dar o decimal 0,27. 31,5% é 31,5 dividido por 100, procedendo com a divisão, eu vou ter 0,315. Então, a porcentagem pode ser representada na forma percentual, fracionária ou decimal. Se eu te der na forma percentual, você pode passar para fração e, consequentemente, decimal. Se eu te der ela na forma decimal, você pode transformar ela na forma fracionária e, como você obteve o número 13 dividido por 100, você pode representá-lo como sendo 13%. Então, o símbolo de porcentagem significa que você tem uma fração cujo denominador é 100. Exemplo: 3/5 representa quantos por cento? Então, na verdade, eu tenho a fração aqui 3/5 e eu quero descobrir quanto que esses 3/5 representa em porcentagem. Então, 3 sobre 5 é igual a x%. Daqui eu posso escrever o seguinte, que 3/5 é igual x%, nada mais é do que uma divisão por 100. Então, eu vou ter aqui x sobre 100. E como nós já estudamos agora aqui já a proporção, você vai guardar a seguinte agora aqui situação, tá? A porcentagem ela é uma proporção direta. O que quer dizer isso? Quanto maior a porcentagem de aumento, maior será o aumento. E quanto maior a porcentagem de desconto, maior será o desconto. Então, sempre que você trabalhar com porcentagem, que você cair numa situação que você tiver uma proporção ou uma regra de 3, essa proporção, essa regra de 3, ela é direta, tá? Sempre trabalhar com porcentagem. Uma vez que ela é direta, você pode aplicar a propriedade fundamental, tá? Que o produto dos extremos é igual ao produto dos meios. Em outras palavras, nós vamos agora aqui proceder com a multiplicação cruzada. 5 vezes x, eu vou ter 5x, 3 vezes 100, vou ter 300. Então, agora eu vou isolar agora aqui o 5. Então, vai ficar, isolar o x, né? Passar o 5 para cá dividindo. 300 dividido por 5. Eu vou ter que essa continha aqui equivale a 60. Perceba que eu quero saber quantos por cento. Então, o x vai ser igual a 60%. Em outras palavras, 3/5 representa 60%. Então, eu posso dizer que a razão 3 sobre 5 representa 60%, ou seja, 60 em 100. Exemplo: 10% ao quadrado é igual a... Bom,
Muito cuidado com exercício desse tipo, tá? Às vezes a pessoa não quer fazer conta e acaba aqui errando uma continha simples dessa por vacilo, tá? Então aqui eu quero calcular 10% ao quadrado. Eu acabei de mostrar para você que a porcentagem nada mais é do que uma divisão por 100. Então 10% nada mais é do que 10 dividido por 100. E essa continha vai estar elevada ao quadrado. Vou simplificar agora aqui o 10 com 100. Vou cortar um zero com um zero. E vou obter aqui 1 sobre 10 elevado ao quadrado. Agora eu vou resolver essa potência. 1 ao quadrado vai dar 1. E 10 ao quadrado, 100. Então perceba que 1 sobre 100, eu cheguei agora aqui numa divisão por 100. E 1 dividido por 100, eu posso escrever exatamente como sendo 1%. Então a resposta aqui do nosso exercício, letra D. Observação. Sempre que você trabalhar com porcentagem, o seu todo ele vai equivaler a 100%. Agora, tome muito cuidado quem é esse todo, tá? Então, às vezes a pessoa ali lê o exercício, aparece um número e a pessoa fala que esse número é igual a 100%. Tome muito cuidado. Para o todo ser igual a 100%, esse todo que eu estou me referindo, ele vai ter que ser um valor que não vai ter aumento e não vai ter desconto. Então, o seu todo, para ele equivaler a 100%, ele é um valor que não teve aumento e um valor que não teve desconto. Sempre que você tiver um valor que não tem aumento e não tem desconto, você pode falar que esse valor seu é o todo que equivale a 100%. Exemplo. A escolaridade dos jogadores de futebol nos grandes centros é maior do que se imagina, como mostra a pesquisa abaixo, realizada com jogadores profissionais dos 4 principais clubes de futebol do Rio de Janeiro. De acordo com esses dados, o percentual dos jogadores dos 4 clubes que concluíram o ensino médio é de aproximadamente... Bom, aqui nós temos um gráfico, né? Que no eixo X eu estou olhando aqui, vem falar da formação, fundamental incompleto, fundamental, médio incompleto, médio e superior incompleto. Já no eixo Y, ele traz para a gente a quantidade de jogadores que se enquadram em cada uma dessas categorias, tá? Então você tem aqui um total de 112 jogadores. Então se você somar aqui 14 com 16, você vai ter um total aqui de 30. Com 14, 44. 44 com 54, 98. 98 com 14, nós vamos ter um total aqui de 112 jogadores. Bom, esses 112 jogadores que eu tenho é o total, tá? Então eu posso escrever aqui, que o meu todo, que são 112 jogadores, equivale a 100%. Perceba que o exercício pergunta para nós qual que é a porcentagem de jogadores que concluíram o ensino médio. Então, quando você analisa esse gráfico aqui, para a pessoa concluir o ensino médio, tá? Que você procurar aqui, eu tenho aqui 54 jogadores que concluíram o ensino médio. E muito cuidado, por mais que a pessoa não completou o curso superior, mas uma vez que ela matriculou no curso superior, quer dizer que ela já tem o ensino médio, tá? Porque na verdade é uma qualificação acima do ensino médio, tá? Então eu tenho aqui 54 que concluíram o ensino médio, mais 14 também que concluíram o ensino médio, porque eles estão aqui no superior, só que não completou. E como eles estão matriculados no superior,
subentende-se que eles concluíram o ensino médio, tá? Então, o total de jogadores que concluíram o ensino médio, 54 somado com 14, nós vamos ter um total aqui de 68. Então, agora o que eu quero saber, quantos por cento que esse 68 aqui representa no total de 112. Tem aqui uma regra de 3 que envolve porcentagem. Vou descobrir o x, que é dado em porcentagem. Como a porcentagem é uma grandeza diretamente proporcional, eu posso, na verdade, aqui proceder com a multiplicação cruzada, tá? Então, aqui eu vou obter aqui, 112x, que é igual a 68 vezes 100. Vou pegar agora aqui o 112 que está multiplicando e vou passar para lá dividindo. Então, aqui x vai ficar 68 vezes 100 dividido por 112. Agora vamos proceder aqui com a nossa simplificação, tá? Vou simplificar aqui, por 2. Vou obter aqui, 34. E vou obter aqui 56. Divido mais uma vez aqui por 2. Vou obter aqui em cima 17. E vou obter aqui embaixo 28. Vou simplificar por 2 agora aqui, Vou obter aqui em cima aqui, 50. E aqui eu vou obter 14. Simplifica por 2 de novo. Vou ter aqui 25. E aqui eu vou ter 7. Então, aqui a conclusão que eu tiro aqui, que o meu x vai ser igual a 17 vezes 25, 425, dividido por 7. Então, agora procedendo aqui com essa divisão, 425 dividido por 7, 42 dividido por 7, 6. 6 vezes 7, 42. Para 42, 0. Abaixa o 5. Não dá para dividir. Coloca 0, e um 0. 50 dividido por 7 dá 7. 7 vezes 7, 49. Para 50, 1. Então, daqui nós podemos concluir que o nosso x equivale a aproximadamente 60,7%. Como aqui a nossa pergunta é aproximadamente, pelas nossas opções aqui, o valor mais próximo de 60,7% é a nossa letra D de dado. Exemplo. Nas últimas eleições presidenciais de um determinado país, onde 9% dos eleitores votaram em branco e 11% anularam o voto, o vencedor obteve 51% dos votos válidos. Não são considerados válidos os votos em branco e nulo. Pode-se afirmar que o vencedor, de fato, obteve de todos os eleitores o percentual de votos da ordem de... Bom, nós sabemos que o todo, que representa a população, ela equivale a 100%. Mas deixou bem claro que não são considerados votos válidos os votos em branco e os votos nulos. Foi-nos informado que 9% da população votou em branco e 11% votou nulo. Uma vez que esses votos não são considerados válidos, eu vou ter que subtrair essas duas porcentagens do todo, que é 100. Procedendo aqui com essa subtração, nós vamos obter aqui 80% de votos válidos, tá? E aí o que o exercício também trouxe para a gente? Falou que o vencedor ele obteve 51% dos votos válidos. E ele pergunta qual que é realmente o percentual de votos da ordem que ele obteve nessa eleição, tá?
Então agora basta a gente calcular o que aqui, ó? 51% dos votos válidos. Então aqui vai ficar, ó, 51% de os votos válidos. Nós acabamos de descobrir aqui que foram 80%. 51% é 51 por 100. O conectivo D vira vezes. 80% é 80 por 100. Agora vamos multiplicar aqui, ó. 51 vezes 80, 8 vezes 1, 8, 8 vezes 5, 40. Abaixo um zero. Então 51 vezes 80 vai dar 4.080. 100 vezes 100, vamos obter aqui 10.000. Fazendo essa divisão, eu vou ter 0,4080. Tá? 1, 2, 3, 4 zeros. Vou andar com a vírgula 4 casas para a esquerda. Uma vez que eu tenho um número decimal, eu consigo transformar esse número aqui em porcentagem. Tá? Basta eu multiplicar esse número aqui por 100. Quando eu multiplico por 100, a minha vírgula vai andar 2 casas para a direita, porque aqui eu tenho 2 zeros. Então aqui eu vou ter 40,80%. Então esse candidato teve aproximadamente 41%. Resposta para o nosso exercício, letra B de bola. Observação. Uma vez que você trabalha com porcentagem, você vai perceber que o seu valor final ele pode representar um número maior que 100% ou um número menor que 100%. Ele vai representar um valor maior que 100% sempre que o seu valor final estiver um valor como aumento, ou seja, sobre o valor inicial foi embutido um aumento e uma vez que ele teve um aumento, esse valor final ele vai obter um número maior do que 100%. Tá? De forma análoga, se o seu valor inicial, que era 100%, sofreu um desconto, esse valor final seu ele está embutido um desconto em cima dele. Se ele está embutido um desconto, esse valor final ele vai representar um número menor que 100%. Então, muito cuidado. O seu todo é um valor que não tem aumento nem desconto. O valor final ele tem um aumento ou então um desconto. Se tem aumento, ele representa maior que 100%, e se ele tem um desconto, ele representa menor que 100%. Bom, aqui eu estou te apresentando uma tabela que ela traz para a gente aqui dois termos, tá? Ela traz aqui para mim aqui, ó, o termo aumento e traz o termo aqui para mim desconto, tá? Bom, essa taxa aqui ó, da primeira coluna, que é uma taxa em porcentagem, ela pode representar tanto uma taxa de aumento quanto uma taxa de desconto. Então vamos focar primeiro aqui na primeira linha. Ó. Se eu tenho uma taxa de 3%, esse 3% pode ser de aumento ou pode ser de desconto. Vou para agora aqui, ó, pular para a segunda coluna. Eu estou pegando 3% e transformando ele em decimal. Então vamos lá. Fator de multiplicação. Se o meu valor final estiver com aumento, o meu todo da porcentagem ele equivale a 100%. Então, se ele está com aumento e foi um aumento de 3%, esse valor final meu agora aqui, ó, ele vai equivaler ao valor inicial, que é 100%, somado com 3%. Então, o meu valor final com aumento de 3%, ele vai virar 103%. Se eu pegar o 103% e dividir por 100, vai equivaler a 1,03. Então você vai perceber aqui ó, que ele está passando 0,3 em decimal, ou então 3%, que equivale, na verdade, à porcentagem de 3%. Tá? Se for o valor final com desconto você vai subtrair. Tá?
Então, se o seu todo equivale a 100%, se você está dando um desconto de 3%, 100% menos 3%, ele vai valer 97%, que é o valor final. E 97% equivale a 0,97. E aí você vai perceber aqui que para completar 100, faltam 3%, ou então para completar 1, falta 0,03, que é o valor, na verdade, decimal, que equivale a 3%. Tá? Então, interessante você perceber nessa tabela aqui, na primeira linha, quando passa de 100%, o que passou é o aumento. Quando fica abaixo de 100, o que falta para completar 100 é a porcentagem de desconto. Tá? Então, vamos lá. Tem uma taxa aqui de 13%. Se eu for proceder um aumento, eu vou ter, na verdade, 113%. Então, vai ser 100 mais 13%. E se eu for proceder com um desconto, vai ficar 100 menos 13%, que equivale a 87%. 37,6%. Se for aumento, eu vou somar aqui 100, 137,6%. E se for desconto, eu vou pegar o 100 e vou subtrair 37,6%, obtendo sim 62,4%. Tá? Já, se eu tiver uma taxa de 50%, se eu aumentar 100 mais 50, 150, e se eu for dar um desconto, 100 menos 50%, vai dar 50%. Tá? Então, muito importante você entender essa questão aqui de fator de multiplicação. Tá? Então, no acréscimo, devemos somar 1. Então, no decimal, vamos pegar a primeira linha aqui, 3% equivale a 0,03. Então, se for acréscimo, eu vou somar 1 no decimal. Então, vai virar o quê? 1,03. Tá? Então, você sempre soma 1 no valor decimal. Já no decréscimo, que é o desconto, você tem que subtrair de 1 o valor decimal referente à taxa de desconto. Então, se você tem uma taxa aqui de 3%, que equivale a 0,03, você vai pegar o 1 e vai subtrair essa taxa de 0,03, que você vai obter, na verdade, aqui 0,97. Tá? Então, vamos lá. Eu tenho uma taxa aqui de 23%. 23% equivale a 0,23. Se eu for proceder com um aumento, eu vou ter que pegar o 1 e somar com 0,23. Então, o meu valor final equivale a 1,23, que é a mesma coisa que 123%. Tá? E se for desconto, eu vou ter que pegar o meu 1 e subtrair 0,23. Que aí eu vou ter, na verdade, 0,77, que equivale, na verdade, a 77%. Exemplos. Uma calça sofreu um aumento de 16% e passou a custar R$ 92,80. Qual o valor da calça antes do reajuste? Então, o que acontece aqui? Olha, eu tenho um valor aqui que é R$ 92,80. Mas o exercício deixou bem claro que esse valor aqui de R$ 92,80, ele é um valor que está como aumento. Tá? E é um aumento de 16%. Então, na verdade, a minha calça ela custa um determinado valor que após sofrer um aumento de 16%, ela passou a custar R$ 92,80. Então, na verdade, o que acontece aqui? Esse R$ 92,80 que você está vendo, ele é um valor que está com aumento de
16%. Então, uma vez que ele está com aumento, eu posso escrever a seguinte relação. Ó. R$ 92,80 equivale, na verdade, a um número com aumento de 16%. Então, ele vai equivaler, na verdade, a 116%. Então, existe um valor da calça que antes valia exatamente 100%. Tá? Então, vamos lá. Você vai perceber agora aqui ó, que de 100% para 116, aumentaram exatamente 16%. Agora vamos fazer essa continha aqui. Ó. Eu tenho aqui uma regra de 3, porcentagem ela é direta, vou proceder aqui a multiplicação cruzada. Então aqui eu vou obter o seguinte, ó. 116x é igual a 92,80 vezes 100. X é igual a 92,80 vezes 100 dividido por 116. Então daqui eu posso escrever, ó, x é igual a 92,80 vezes 100 vai dar 9.280 dividido por 116. Agora aqui nós vamos proceder aqui com essa simplificação, tá? Se você pegar agora aqui, ó, e dividir 9.280 por 116, você vai obter o valor de R$80. Então a sua calça ela custava exatamente R$80 antes de sofrer o aumento de 16%. Um aparelho de TV é vendido por R$1.000 em 2 pagamentos iguais, sem acréscimo, sendo o primeiro na entrada e o segundo 1 mês após a compra. Se o pagamento for feito à vista, há um desconto de 4% sobre o preço de R$1.000. A taxa de juro mensal simples do financiamento é aproximadamente igual a... Bom, aqui nós temos duas situações. A primeira é que o cliente pode comprar a TV por R$1.000 em 2 pagamentos iguais, sem acréscimo. Então vamos lá. A primeira opção, ele tem um total aqui ó, de R$1.000, onde ele pode pagar da seguinte maneira. Ele vai dar aqui ó, uma entrada de R$500 e um mês após, ele vai lá e quita pagando mais R$500. Tá? Então esse 500 aqui, ó, ele vai dar de entrada. E esse outro 500 aqui, após um mês. A segunda opção que ele tem é que se ele pagar à vista, tal, à vista, ele tem aqui um desconto, menos 4%. Então, na verdade, ó, se ele vai ter um desconto de 4%, o valor final, tá, vai passar a ser 96%. Por quê? O meu todo equivale a 100%. Se eu estou tirando 4%, vai ficar 96%. Então, a minha TV, que custava R$1.000, vai passar agora a custar 96% de 1.000. Então, aqui vai ficar ó, 1.000 vezes 96 por 100. Então, você vai cortar agora aqui, ó, 2 zeros com 2 zeros, 10 vezes 96. O preço da TV vai ser R$996.
R$5.360, tá? Isso aqui é o preço à vista. O preço à vista comparado com o preço de pagar em duas parcelas, você vai perceber que realmente aqui existe um juro, tá? Agora vamos lá. Se o cara, né, se o comerciante fosse realmente bacana, né, e não quisesse cobrar juros, o que ele poderia fazer? Você agora vai ajeitar, né, essas duas prestações aqui, ó, de modo que aconteça a seguinte situação, tá? Vamos lá. Os R$960, que é o preço à vista, se ele fosse muito camarada, o que ele poderia falar para o colega seu? Ó, você vai me dar R$500 de entrada e aí iria faltar para ele pagar 460. Você me paga após um mês. Então o que eu fiz aqui, ó? Eu simplesmente aqui, ó, tenho 500 aqui em cima, eu coloquei 500 aqui embaixo para ficar igual, tá? Agora, o correto, né, se ele não fosse cobrar juro, seria após um mês ele cobrar exatamente 460. Só que em vez de cobrar 460, ele cobrou do cliente, na verdade, 500. Então você pode perceber aqui que realmente existe aqui um juros. Então agora eu vou fazer a continha agora aqui, ó. Qual que é a taxa de juros? Eu vou chegar agora aqui, ó, o meu todo que sobrou para eu pagar depois de um mês seria 460, que equivale a 100%, só que ele me cobrou um total de R$500, que eu vou chamar de X. Agora perceba aqui o seguinte, ó, 460 não é 100%? Perceba que o 500 é maior que 460. Você vai perceber que quando eu fizer essa continha aqui, ó, o meu X vai ter que dar maior do que 100. Esse valor que ultrapassar de 100 é o valor referente à taxa de juros. Então agora eu vou multiplicar cruzado aqui, ó. 460x é igual a 500 vezes 100. Então aqui vai ficar 500 vezes 100. Vou obter aqui 50.000 dividido por 460. Dividindo 50.000 por 460, você vai obter aqui aproximadamente 108,69%. Perceba que ultrapassou de 100% o valor de 8,69%, que foi o valor, na verdade, de juros cobrados. Então, a conclusão que a gente tira aqui, ó, que dando R$500 de entrada, ele cobrou exatamente 8,69 de juros sobre o valor de R$460. Então, a nossa resposta aqui é aproximadamente 8,7. Resposta letra A. Exemplo. Em uma liquidação, os preços dos artigos de uma loja são reduzidos de 20% de seu valor. Terminada a liquidação e pretendendo voltar aos preços originais, de que porcentagem devem ser acrescidos os preços da liquidação? Então vamos lá então aqui agora. Ó. Eu tenho uma loja que ela vende alguns artigos, tá? E aí essa loja realizou uma promoção, tá? Ela deu um desconto de 20% em cima do valor da mercadoria. Então, na verdade, aqui é o seguinte, ó. Nós temos aqui, ó, um determinado artigo que ele tem um valor aqui que é P, tá? E tem um determinado valor. Então, durante a promoção, o que foi feito? Né? O dono da loja pegou o produto que custa P e subtraiu desse P 20% de P. Então, uma vez que você tirou 20%,
esse novo produto seu, ele passou a custar a 80% de P. Em outras palavras, se ele passou a custar 80% de P, 80% nada mais é do que 80% de P. Então, esse produto seu vale exatamente 0,8. Esse é o preço final dele. Tá? Preço com desconto. Desconto de 20%. 20% equivale a 0,2. Por isso que o meu preço final aqui ficou 0,8P. Tá? Passado algum tempo, ele quis agora proceder com um aumento de modo que esse preço 0,8P voltasse ao valor inicial que é P. Então agora, ó, esse preço meu que agora, ele é um novo todo. Então vou chegar agora aqui, ó, e calcular agora aqui o aumento. Tá? Então para eu calcular aqui o meu aumento, eu vou ter aqui, ó, 0,8P é o meu todo, equivale a 100%. Eu quero descobrir qual que é a porcentagem, de modo que o meu preço volte ao valor inicial, que é P. Então, agora que eu tenho aqui, ó, uma regra de 3 que envolve porcentagem, vou multiplicar agora aqui cruzado. Então, aqui vai ficar 0,8P, que multiplica x, é igual a P, que multiplica 100. X é igual a P, que multiplica 100, dividido por 0,8, que multiplica P. Corto P com P. E agora aqui eu vou ter uma divisão de x é igual a 100 dividido por 0,8. X é igual a 100. 0,8 é 8 sobre 10. Divisão de fração. Repete a primeira, que é 100, vezes o inverso da segunda, que vai dar 10 sobre 8. Então, o x vai ficar 1000 sobre 8. E se você dividir 1000 sobre 8, você vai obter aqui 125%. Então, perceba que ultrapassou os 100% em 25%. Resposta do nosso exercício, letra B de bola. Bom, toma cuidado, tá? Já vi muita gente errando esse exercício aqui de bobeira. Por quê? Ah, professor, se você deu um desconto de 20%, para você voltar no valor inicial, basta você aplicar um aumento de 20%. De jeito nenhum, tá? Uma vez que você deu desconto, o seu todo, ele diminuiu o valor, tá? Então, esse novo todo seu, que equivale a 100%, ele é um valor menor. Então, consequentemente, você vai ter que dar uma porcentagem maior, tá? Então, muita atenção aí quando for fazer exercício desse tipo. Exemplo. Um lojista sabe que, para não ter prejuízo, o preço de venda de seus produtos deve ser, no mínimo, 44% superior ao preço de custo. Porém, ele prepara a tabela de preços de vendas acrescentando 80% ao preço de custo, porque sabe que o cliente gosta de obter um desconto no momento da compra. Qual é o maior desconto que ele pode conceder ao cliente sobre o preço da tabela, de modo a não ter prejuízo? Então, o que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. O lojista, ele vende lá uma mercadoria, tá? Que ela tem ali um preço para ele, que é um preço chamado de P, tá? Um preço qualquer.
Então, para ele ter lucro, o que ele tem que fazer primeiro aqui, para ele ter lucro? Ele tem um preço de tabela aqui que tem que ser superior a 44%. Então, se tem que ser superior a 44%, a porcentagem é 100. Como tem que ser superior a 44%, primeiro, ele vai pegar aqui o preço dele e vai multiplicar por 144%. Em outras palavras, 144% é 144 dividido por 100, tá? Então, se você tem aqui 144 dividido por 100, na verdade, ele vai pegar o preço dessa mercadoria e vai multiplicar por 1,44. Então, isso aqui, que era o correto dele se fazer, tá? Só que o que aconteceu? Ele sabe que toda vez que ele vai vender um determinado produto, ele sabe que o cliente ele pede um desconto. Então, o que ele fez aqui então? Em vez de aplicar 44% de aumento, ele aplicou 80%. Então, o que ele fez aqui? Segundo, ele pegou o preço da mercadoria e aumentou ela em 80%. Se aumentou em 80%, ela passou a custar 180%. E eu sei que 180% é 180 por 100. E 180 por 100 nada mais é do que 1,80 que multiplica P. Então vamos recapitular aqui. Ele tinha uma mercadoria que custava P. Para ele ter lucro, ele tinha que multiplicar por 1,44. Tá? Só que, como ele sabe que os clientes pedem desconto, ele resolveu aumentar em 80%. Então ele pegou aqui a mercadoria e aumentou ela multiplicando por 1,8. Tá? Então, se você comparar aqui essas duas situações, você vai concluir aqui que tem um aumento aqui. E como é que você descobre que aumento que é esse aqui? Basta você pegar aqui 1,80p menos 1,44p. Daí você conclui aqui que esse aumento é 0,36p. Então, por que eu fiz essa continha aqui? Pelo seguinte, qual é o maior desconto que ele pode conceder ao cliente sobre o preço da tabela, de modo a não ter prejuízo? Então, agora a continha aqui que eu vou fazer é o seguinte, esse 1,80p não é o preço de balcão da mercadoria? Então, esse aqui é o meu todo. Então, vou chegar agora aqui e fazer o seguinte, 1,80p equivale ao todo, que é 100%. Para ele não ter prejuízo, ele pode dar de desconto que aqui, 0,36p. Por quê? Se ele diminuir de 1,80p 0,36p, ele vai ter 1,44p. E ele vai ter um lucro aqui de 44%. Então agora, esse 0,36p representa quantos por cento? É o que eu quero descobrir. Vou multiplicar cruzado aqui agora. 1,80x é igual a 0,36p que multiplica 100. X é igual a 0,36p vezes 100 dividido por 1,80p. Corta agora aqui um P com um P. E agora eu multiplico. 0,36 vezes 100 vai me dar aqui 36. Dividido por 1,80. E procedendo essa divisão, 36 dividido por 1,8
eu vou ter aqui exatamente 20. Como o meu x é dado em porcentagem, 20%. Resposta do nosso exercício, letra C. Bom, espero aí que você tenha acompanhado a nossa aula. Desejo aí a vocês bons estudos. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.